Olá, estamos aqui com o Politiquim, com a presença do prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, do PSDB. Vai ficar um pouquinho com a gente hoje e fazer um balanço do governo que está terminando agora, né? Prefeito, então, houve desafios na administração pública de Pelotas, né? E falávamos há pouco sobre o saneamento básico, né? Que é um dos principais problemas da capital. Como é que isso ao longo da gestão se desenvolveu e como deve se desenvolver agora com a sua sucessora? Saneamento é um desafio em diversos municípios, é para o Brasil inteiro, né? Conseguir elevar o número de domicílios atendidos por coleta de esgoto, mas principalmente também por tratamento. Você tem que coletar esse esgoto e tem que dirigi-lo a uma estação de tratamento de esgotos e fazer ser tratado antes de lançar nos nossos mananciais. A gente coleta cerca de 60% do esgoto em Pelotas, destes 60% tratamos 30%, o que significa 18%. Você pode fazer a leitura contrária, ou seja, 80% do esgoto é lançado, né, a maior parte dele no canal São Gonçalo, que por sua vez deságua na Lagoa dos Patos, sem tratamento. E aí é um problema social, um problema de saúde, um problema econômico também, porque a nossa Lagoa dos Patos é uma alternativa de fonte de renda, de geração de riqueza. Laranjal, né? Como Laranjal. E é balneável o Laranjal atualmente ou só com esse tratamento de esgotos? A balneabilidade do Laranjal, ela acontece em diversos pontos, mas ela depende muito também da condição da direção dos ventos, né, e tudo mais, porque não é só Pelotas, muitos municípios também acabam colocando seu esgoto em rios ou arroios que acabam canalizando ou desaguando na Lagoa dos Patos. Então, para fazer o investimento todo em saneamento, são cerca de 400 milhões de reais, segundo o Plano Municipal de Saneamento de Pelotas. É claro que a Prefeitura não tem esse recurso sozinha. Não tem como conseguir isso via PAC, por exemplo? E mesmo via PAC, do PAC Saneamento, que foi lançado lá em 2007, a Prefeitura acessou perto de 50 milhões de reais, que não consegue executar porque são todos subfinanciados, está muito difícil a execução. Tanto é que o PAC Saneamento, lá em 2007, lá de 2007, um balanço mais recente, imagine, quase 10 anos depois, executou perto de 50% das obras que foram lá comprometidas. Então tem uma burocracia, uma dificuldade no acesso ao recurso, subfinanciamento, porque ele oferece 10 milhões de reais para a construção de uma estação que custa 18 milhões, e aí o município não tem os 8 milhões de reais para colocar como contrapartida. Então são desafios bastante grandes. 400 milhões de reais para construir estações de tratamento de esgoto, redes coletoras e coletores gerais em geral. Mas seria uma concessão, daí como é que seria essa? Não, aí tem uma proposta de PPP, né, feita, mas ela é algo a ser decidido no próximo governo, com a próxima Câmara de Vereadores, vai ter que ser votado na Câmara Municipal de Vereadores, decidido pela sociedade, que vai decidir se acha que o próprio SANEP tem que fazer os investimentos, e aí vai ter que ter fonte de receita para isso. SANEP é a autarquia, que é o equivalente ao DEMAI aqui em Porto Alegre, a autarquia que cuida de água. A diferença é que o SANEP, para nós, a nossa autarquia de saneamento, ela cuida, além de água e esgoto, de drenagem urbana e de recolhimento de lixo também. Então, por isso que ela é a nossa autarquia de saneamento, né? O que acontece? Ela vai ter que identificar a fonte de receita para isso. Numa parceria público-privada também vai precisar de fonte de receita para sustentar as atividades que já faz e mais aquele investimento que a parceria público-privada vai fazer, mas terá uma outra condição de agilidade, na nossa visão, em função de tu fazeres apenas uma licitação para concessão e não diversas licitações que tem que ser feitas se o SANEP for fazer ele mesmo, né? Se o SANEP for fazer o investimento, ele tem que licitar a rede coletora. Cada item. A estação de tratamento, o coletor geral, as estações elevatórias. Não exatamente cada item, mas assim, tem que desmembrar tudo isso em várias etapas, né? E aí uma licitação dá errado, outra licitação a empresa é contratada, mas ela para no meio, e aí às vezes uma coisa fica pronta e a outra não, e aquela que ficou pronta não tem funcionalidade, porque a outra que deu problema na licitação não ficou. Então é por isso que, na minha visão, e isso precisa ser de convencimento da sociedade a partir da Câmara de Vereadores, uma concessão à iniciativa privada, com regramentos, né, bem claros, controlados por uma agência reguladora, são muito mais efetivos. Quantos anos de concessão, prefeito? Aí vai se definir no próprio estudo, né? Porque tem mais ou menos uma proposta, 20 anos, 25 em torno anos. de 25 anos se estima, né? Para poder ter um retorno financeiro. Então o estudo técnico vai apontar a sustentabilidade econômica e financeira desse contrato, que deverá suportar o investimento e garantir o retorno, né, financeiro para a empresa concessionária.
e em geral isso deve ficar entre 25 a 30 anos. E aí só a parte de esgotos ou água, esgotos, tudo seria concedido? A nossa ideia é a concessão na área de esgotos. A água continuaria integralmente com o SANEP, com um apoio na gestão comercial por parte da concessionária, como forma de garantir a sustentabilidade do sistema, a receita que vai sustentar a parte da água, do abastecimento e também a questão do esgoto. Certo. Acho que a gente podia falar de um outro tema interessante, mais alegre, digamos assim, de Pelotas, que é o Casaril, Sim. que é belíssimo, tem um patrimônio histórico invejável, Pelotas. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o patrimônio histórico de Pelotas, até para quem quiser visitar a cidade, que é muito bonita, e o que a prefeitura está fazendo, se tem algum incentivo. Pelotas é uma cidade com mais de 200 anos e que teve um momento de grande riqueza, com o ciclo do charque, que gerou um patrimônio histórico edificado muito bonito, interessante no nosso centro histórico, que está preservado, bastante preservado, e que no nosso governo a gente conseguiu ativar, né, ocupar esses espaços pela população com programação que foi criada, entre elas o Dia do Patrimônio, que na verdade são 3 dias em novembro, que a gente abre todos os casarões no final de semana com orientadores que acompanham as visitas, né? É uma vez por ano? Uma vez por ano. Aconteceu em novembro, né? E agora, em agosto, em novembro nós tivemos a virada cultural. Em agosto aconteceu o Dia do Patrimônio e em novembro um outro evento que a gente criou também, que é a virada cultural, que são 24 horas de programação cultural, não apenas no centro histórico, em diversos locais, mas muito alicerçado no centro histórico também. O mercado central, que a gente revitalizou e que é ocupado pela população, porque tem bares, restaurantes, parrijadas, as peixarias também, restaurantes de frutos do mar, tem uma diversidade gastronômica e também de itens a serem comercializados lá, e que está muito bonito também inserido no contexto do nosso centro histórico, e é um ponto de encontro para todo mundo. Quem vai a Pelotas hoje é ponto obrigatório passar no nosso mercado central. E outras programações que a gente também criou, o Doce Natal, a praça está enfeitada também, bonita, iluminada. E afastado do centro ele também tem as charqueadas, tem o Parque da Baronesa, né? O Parque da Baronesa a gente está revitalizando agora, um investimento importante no parque para criar os caminhos do Parque da Baronesa, além de ter o Solar da Baronesa, que é um sobrado também muito interessante, histórico, a ser visitado. As charqueadas, né? Uma delas, a Charqueada São João, onde foi filmada a Casa das Sete Mulheres. Outras charqueadas também, como a Charqueada Santa Rita, a Costa do Ambolengo, charqueadas que estão à disposição ali para visitação. E as praias do Laranjal, né? Que são uma beleza de praia também, uma boa infraestrutura, uma praia de lagoa, que oferece um cenário muito bonito a ser visitado. E Pelotas também tem, para quem não sabe, um cenário colonial muito interessante. A zona rural de Pelotas é muito bonita. A zona rural também tem. A cidade é plana, como eu falei, mas ela tem, na sua zona rural, zonas de serra, né, que tem uma paisagem diferente, com campos dobrados e com pousadas, com cascatas a serem visitadas. Então tem muita programação em Pelotas e, claro, todo mundo está convidado ali da nossa Fena Doce. Tem um fluxo turístico, assim, tem vem se fortalecendo essa potencial turístico, né? Porque Pelotas oferece algo de autêntico, né? A cidade tem uma alma, tem um espírito, é uma cidade com um público jovem em função das nossas universidades, então tem muita programação cultural, programação noturna, gastronômica. Quem vai a Pelotas certamente se apaixona pela cidade porque sente a alma que a cidade tem. Não é algo inventado, criado, tem história, é algo autêntico, né? Da nossa cidade, da sua cultura, da sua carga histórica, que está presente no patrimônio edificado, nos casarões, mas na vida da cidade. Então, por isso tem muita programação cultural, artística, que faz com que as pessoas, acho que levem boas lembranças visitando Pelotas. A gente vai fazer um breakzinho agora, né, e segue por mais um bloco. Obrigada. Tem o Teatro 7 de Abril, né, também. Isso, está fechado para reforma. A gente fez uma primeira etapa. Paula falou em 2 anos. Até 2 anos, né? Talvez seja um pouco mais, porque na verdade é o seguinte, o orçamento final para restauro completo do teatro fechou em 17 milhões de reais. Um valor alto.
IFAM tinha acenado com 8 milhões de reais, então a gente vai ter que desmembrar isso e compartilhar em etapas. É um projeto que acaba levando 3 anos, talvez, até conseguir licitar, fazer uma primeira etapa, uma segunda de complementação. Onde é que os espetáculos de maior porte que seriam adequados ao teatro? A gente tem um outro teatro bem importante, que é o Teatro Guarani. Tem até uma história, pelo menos, que se conta interessante do teatro, que é um cidadão pelotense impedido de entrar, depois de ter ganho dinheiro, enfim, impedido de entrar no Teatro 7 de Abril, disse que ia construir o seu próprio teatro. Então ele construiu um teatro que era maior em capacidade. Isso na década de 20, 1920. É bem interessante o Teatro Guarani. Merece ser visitado também, tem todo um aspecto arquitetônico interessante. E a gente desenvolve em várias outras salas da cidade, na própria biblioteca pública, também atividades culturais. Prefeito, agora 2 em 1. Um balanço breve do seu mandato e o seu futuro político. Eu acho que Pelotas, né, contextualizando para quem não conhece Pelotas, nós somos a 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul, temos 340 e tantos mil habitantes. Depois de Porto Alegre, de Caxias, Pelotas, então a 3ª maior cidade, mas não somos o terceiro maior PIB, nem o maior PIB per capita, porque a nossa região sul também tem dificuldades econômicas e tem dificuldades econômicas há muito tempo. Isso significa que ao longo de décadas nós crescemos do ponto de vista da cidade, da estrutura urbana, de forma precária, bairros sem infraestrutura, né? Tudo isso consequência de décadas de problemas econômicos. Então, governar Pelotas foi um grande desafio, mas nós comprovamos que com obstinação, com gestão, com foco em resultados, mas com sensibilidade social, porque a gente fala muito em gestão, mas você tem que associar a gestão à sensibilidade social e foco no resultado, no que mexe na vida das pessoas. É possível sim superar esses desafios, sabendo que tem um monte de problema, né? Quem quiser falar dos problemas de Pelotas, aqui não vai faltar tempo, vai faltar tempo, não vai faltar assunto para a gente falar dos problemas. Segurança pública é uma dificuldade, né? Lá também. Como é para todo o estado, Pelotas, uma cidade que também enxerga esses problemas advindos de aumento do tráfico de drogas, né? E dos conflitos que se estabelecem entre essas facções e grupos criminosos e que aumentaram a taxa de homicídios. Então nós temos os nossos problemas também como o estado enfrenta. Sim. Mas conseguimos superar muitos dos problemas lá. A infraestrutura urbana, como eu falei, tem um investimento de 120 milhões de reais. Qual seria a marca da sua gestão sobre destacaria? Olha, se pudesse escolher a gente teve algumas coisas. É difícil escolher uma, né? Sim. A gente fez a licitação do transporte coletivo em Pelotas, que se esperava há muito tempo. Nunca tinha havido licitação do transporte coletivo, e só por ter feito a licitação a gente garantiu a renovação de mais da metade da frota dos ônibus, né? De 210 ônibus. 110 novos ônibus foram incorporados à frota do transporte coletivo, todos com GPS, com acessibilidade. O GPS permite, por um aplicativo, a pessoa na parada de ônibus ver em quanto tempo seu ônibus vai chegar, paga apenas uma tarifa agora com a passagem integrada, antes pagava 2 passagens quem morava num outro ponto da cidade, e fizemos isso no contrato sem precisar aumentar a tarifa. Ela teve o reajuste normal agora, de novembro, e ela subiu ao longo do nosso mandato metade da inflação, a tarifa do ônibus, né? Quando subia sempre acima, né, da tarifa do transporte coletivo. Aliás, subia sempre acima da inflação. E agora nós temos uma tarifa que é em R$ 3,25, abaixo ainda da maior parte das cidades de mesmo porte. Porto Alegre 3,75. Para a gente não se estender tanto... O transporte coletivo acho que foi um ponto alto, mas tem saúde, a primeira UPA, pavimentação, na educação, a construção e reformas de escolas, enfim, uma série de ações que nós fizemos aí que nos permitiu ter esses resultados expressivos. Organização do espaço público em Pelotas, a gente tinha mais de 300 trailers ocupando espaço indevidamente. Organizamos isso, né, com o apoio do Ministério Público, inclusive, que foi bastante importante. E o que está se planejando para o futuro? Enfim, eu tenho um... Nível pessoal. Só pode ser nível pessoal, porque agora eu deixo dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro é só no nível pessoal mesmo, né? Então eu tive um convite muito importante da Universidade de Colômbia para frequentar a universidade durante 5 meses,
no seu departamento de gestão pública e quero utilizar esse momento para me aperfeiçoar. Eu estou há 12 anos na vida pública, concorri com 19 anos, fui um dos candidatos a vereador mais votados, não me elegi, mas aí fui trabalhar na prefeitura, fui secretário municipal com 20 anos, do Bernardo de Souza, de assistência social, depois fui ser chefe de gabinete do prefeito seguinte, o prefeito Fetter, fui depois vereador, presidente da Câmara e prefeito. Então estou há 12 anos e quero usar esse momento para melhorar a minha base acadêmica, né? Acho que a própria prefeitura, o exercício da atividade pública foi, por si só, uma universidade, claro, um grande aprendizado, me sinto muito qualificado, mas sei que posso buscar mais conhecimento ainda e a Universidade de Colômbia vai ser uma oportunidade para, na Departamento de Gestão Pública, entender alguns pontos, como é que funciona em outros países, que a gente possa tentar incorporar para modernizar a gestão pública, né? Questão de estabilidade de servidor público, questão de papel dos órgãos de controle e a conciliação e o ponto de equilíbrio necessário para que o controle não iniba a ação pública, mas que também que haja o controle, que é fundamental, né, sem significar impedir o governante de governar, e reformarmos também a burocracia pública brasileira para que ela seja mais razoável, né? A gente tem hoje um nível de burocracia que impede, o que pelo menos dificulta muito, inovação em serviço, porque a licitação, toda a regra que você tem que obedecer, ela sufoca a inovação. Se você vai fazer algo de novo, você não consegue colocar dentro do engessamento que a legislação lhe impõe. E aí acaba a administração pública sendo sempre mais do mesmo, e mais do mesmo nem sempre é a melhor coisa. A propósito de mudanças, né, na gestão pública, tem essa proposta agora do governador Sartori, na Assembleia Legislativa, de uma ampla mudança no Estado, extinção de fundações, possibilidade de privatizações ou federalizações de estatais, entre uma série de outras medidas. O senhor chegou a acompanhar o pacote? Qual é a sua avaliação? Não pude estudá-lo como um deputado deve estar estudando nesse momento para votá-lo, né? Mas é claro que eu me apropriei de algumas informações, assisti algumas apresentações aí que foram feitas e entendo, né, e ajudei meu partido a se posicionar a favor do pacote. Nós podemos discutir pontos que devem ser ajustados, mas não podemos nos permitir que determinados pontos impeçam a visualização de que o conjunto dessas ações é importante. E no conjunto as ações estão acertadas, né? O Estado precisa se modernizar. A estrutura que a gente tem hoje, ela foi sendo estabelecida ao longo de décadas, por uma série de outras circunstâncias, em outros momentos históricos, em que o Estado precisou ele agir porque não havia interesse comercial, porque não havia interesse de determinados setores da economia, e ele precisou agir naquele momento, porque não tinha um interesse econômico mais presente. Agora já se justifica um interesse comercial, então o Estado não precisa mais ser ele o protagonista, né, e ele agir, ele pode abrir espaço para a iniciativa privada. Sim. Então essas questões são importantes. Eu acho que o governador está apontando um caminho, a Assembleia, eu torço que possa fazer o melhor debate. Sim. E que signifique efetivamente uma mudança da condição da estrutura do Estado, que não vai ser para já conseguir os benefícios, né? Não quer dizer que vota e no outro dia o Estado passa a ser uma máquina moderna. Isso vai ser com o tempo, mas eu acho que é um novo horizonte que o Estado precisa ter. Prefeito, estamos quase no final do Politiquim e eu queria fazer uma última pergunta. Para 2018, é Assembleia ou é Piratini? Talvez nenhum dos dois, ainda temos outras opções em 2018, como a Câmara Federal. Eu tenho que processar ainda uma série de informações, a discussão com o partido, né? A região sul do Rio Grande do Sul, a nossa metade sul, não tem hoje nenhum deputado federal. Pelotas, sozinha, com seus eleitores, teria a capacidade de eleger 2 deputados federais. A região sul, os municípios, né? Poderíamos ter 4, 5 deputados federais, não temos nenhum hoje. E a Zona Sul paga o preço de não ter representação. Então é um dos pontos a serem olhados, de repente, uma candidatura à Câmara Federal. Tem a questão do governo do Estado, que é aventada aí, mas não é algo pelo que eu esteja trabalhando. Acho que isso, ninguém pode ser candidato de si mesmo, isso é uma conjuntura. Mas o senhor não descarta também, eventualmente, se tiver essa conjuntura? Eu não tenho medo de desafios, ser prefeito de Pelotas é extremamente desafiador. Mas acho que isso tem que ser construído dentro de um projeto. Se nós tivermos, o importante é que nós possamos construir um projeto para o Estado. Eu vou me associar
e vou interferir a favor do projeto que eu entenda que vá melhorar o estado do Rio Grande do Sul. Não necessariamente tem que ser eu a liderança desse projeto, pode ser outra pessoa que melhor consiga canalizar os sentimentos da população, vencer uma eleição e ter a capacidade de implementar esse projeto. Acho que esse é o grande desafio. E eu vou estar me associando a esse projeto. No momento, nós estamos em 2016 ainda, faltam 1 ano e meio, o foco tem que ser atacar os problemas de hoje, e hoje nós temos um governador, uma assembleia constituída e uma pauta de projetos que precisa ser debatido pelo futuro do Estado. Acho que o nosso foco da nossa energia tem que ser aí. Precisamos terminar aqui. Quase sem fôlego aqui. Mas agradeço muito pela presença e desejo aí uma grande trajetória. Que agradeço, obrigado pela atenção de vocês e obrigado por quem nos acompanha aqui também. Feito? Então tá. Muito obrigado aqui pela atenção. Próximo politiquinho. Todo mundo fala. A gente tá pensando em. Vai ter uma estratégia.